Depois de 22 dias de apagão no Amapá, o fornecimento de energia foi retomado em 100% no estado. O relatório aponta muitas falhas que levaram ao apagão no Amapá. E você vai ver também. Rússia anuncia que vacina Sputnik V contra a Covid teve eficácia acima de 95%. Polícia Federal realiza operação para investigar esquema de furto de encomendas valiosas dentro dos Correios. Rede Carrefour vem sendo o principal alvo dos protestos antirracismo no Brasil. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, uma boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Depois de 22 dias de apagão no Amapá, o governo federal e a distribuidora de energia informaram que a eletricidade foi retomada em 100% no estado. E após o transtorno na vida de muita gente, o segundo transformador entrou em operação hoje. O fornecimento de energia no Amapá foi normalizado com a retomada total da eletricidade na região. 3 semanas após o incêndio atingir a principal subestação de Macapá, o segundo transformador, vindo de Laranjal do Jari, no sul do estado, começou a operar, dando acesso ao Sistema Interligado Nacional. O anúncio do término do rodízio foi feito pela Companhia de Eletricidade do Amapá. Pelo Twitter, o Ministério de Minas e Energia também assegurou que foi restabelecido o fornecimento em todo o estado. O apagão também afetou a distribuição de água e as telecomunicações. Gerou uma corrida aos postos de combustíveis que tinham geradores de energia. Provocou prejuízos a comerciantes que não conseguiram manter alimentos refrigerados e mudou toda a rotina dos amapaenses. O relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que diversas falhas levaram ao apagão no Amapá. O relatório de análise elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou um conjunto de falhas das usinas e da rede de distribuição que suprem o estado do Amapá. Os resultados levam às constatações preliminares de que a subestação de Macapá poderia entrar em colapso a qualquer momento. A conclusão do relatório compara o blackout no estado à queda de um avião comercial, em que a tragédia não é determinada por apenas um fator, mas pela combinação de vários problemas. No relatório, o ONS reconhece que a subestação de Macapá operava somente com 2 dos 3 transformadores no momento do blackout. A análise do operador do sistema elétrico brasileiro demonstra que foi detectado depois do blackout um problema de bucha danificada em um dos transformadores em operação. O gatilho para o apagão no Amapá se deu a partir de um curto-circuito e uma explosão em um dos transformadores, seguida de um incêndio. O documento reconstitui a sequência de perturbações na operação do sistema, que se estendeu por quase 24 horas. O problema na subestação provocou degradação da frequência e tensão neste sistema, o que levou ao desligamento de uma das turbinas da hidrelétrica Coraci Nunes. Outra unidade de geração da usina recebeu uma sobrecarga e também desligou, o que culminou com o colapso total das cargas do sistema Amapá. Mudando de assunto, a Polícia Federal está realizando uma operação para investigar um esquema de furto de encomendas valiosas dentro dos Correios. A suspeita é que pacotes com celulares e eletrônicos eram adulterados e desviados. Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio saíram às ruas do Rio de Janeiro para cumprir 9 mandados de busca e apreensão. A Operação Replicante mira o furto de encomendas de valor dos Correios para posterior revenda. 2 funcionários da empresa estão entre os alvos da Polícia Federal. Entre os endereços procurados estavam um centro de tratamento de encomendas de Benfica, onde os suspeitos trabalham, e as residências deles. Segundo as investigações, a quadrilha selecionava entre as encomendas as mais valiosas e colavam novas etiquetas de destinatário para trocar o endereço de entrega para o da casa de comparsas. Quando a gente levanta a etiqueta, vê que a original está por baixo. A original está por baixo. Aí, inclusive, era uma encomenda que voltaria ao remetente por algum problema e foi etiquetada dentro dos Correios de forma fraudulenta para redirecionar essa encomenda para um dos membros da organização. O bando também alterava no sistema
o número de rastreio do pacote. A encomenda desviada era associada a um código já usado e quando o real destinatário consultava onde estava o seu produto, o sistema mostrava o pacote parado ou perdido. As encomendas eram entregues de forma normal pelos carteiros que aparentemente não participavam do esquema. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa e peculato. A Rússia anunciou hoje que a vacina Sputnik V contra a Covid teve eficácia acima de 95%. Os resultados foram obtidos 21 dias após a segunda dose e ainda são preliminares. Desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, a vacina Sputnik V contra a Covid teve eficácia acima de 95%, 21 dias após a segunda dose e 42 dias após a primeira. Na prática, isso significa dizer que mais de 95% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra a doença. Antes disso, 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias após a primeira, a eficácia vista foi de 92%. Ao todo, a análise considera dados de 18.794 pessoas vacinadas. Dessas, 14.095 receberam a vacina em ambas as doses e as outras 4.699 receberam o placebo, uma substância inativa. Entre os vacinados, houve 8 casos de Covid-19 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias após a primeira dose. Entre os não vacinados, houve 31 casos no mesmo período. Nenhum evento adverso grave foi identificado. Alguns dos vacinados apresentaram efeitos como dor no local da aplicação e sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, fraqueza, fadiga e dor de cabeça. Assim como a vacina de Oxford, a temperatura de armazenamento da Sputnik V é de 2 a 8 graus Celsius, que são condições normais de refrigeração. O governo do Paraná fez uma parceria com a Rússia para a produção da Sputnik V em solo brasileiro. No mês passado, o fundo russo anunciou que o Brasil poderia começar a produzi-la em dezembro. E ainda falando de coronavírus, um balanço do Imperial College de Londres, no Reino Unido, apontou que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil já é a maior desde maio. Mais de 6 milhões de casos da doença já foram registrados no país desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 302 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E o total foi para 169.485 vítimas da doença. E também foi contabilizado em 24 horas um aumento de 16.207 casos, chegando a mais de 6 milhões e 87 mil infectados desde o início da pandemia. Na média móvel de mortes em 7 dias, a variação subiu pelo terceiro dia seguido e chegou a 496 vítimas diárias. A curva de casos também registrou alta e está 74% maior em relação a 14 dias. A média móvel de casos no período está em 30.163 novos diagnósticos por dia. O número de confirmações segue subindo desde o último dia 7. E no mapa da evolução da pandemia por estados, é possível verificar que em 2 semanas, 11 deles registraram alta. Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outros 6 estados não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rondônia. E 10 unidades da federação apresentam queda: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. E o futebol brasileiro sofre com a pandemia. Ao todo, 12 clubes da Série A tiveram casos positivos no elenco. Após um início de campeonato com alguns casos de Covid-19 e um período de estabilidade, a segunda onda, que dá sinais de começar a atingir o Brasil, parece ter chegado mais rápido ao futebol. Na última rodada do Brasileirão, disputada no final de semana, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tiveram somados 60 desfalques por coronavírus, além de 2 treinadores contaminados e em isolamento. O Atlético Paranaense, por exemplo, enfrenta hoje o River Plate da Argentina com 6 desfalques. O Palmeiras, por sua vez, chegou a 18 testes positivos em seu elenco na última semana.
Os casos nessa segunda onda também apareceram com maior gravidade. O Cuca, o técnico do Santos, chegou a ser internado na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Todos esses quadros trouxeram novamente o debate sobre os protocolos previstos pela Confederação Brasileira de Futebol e a rigidez com que os envolvidos seguem as precauções sanitárias. E antes do intervalo, nós vamos falar do ciclismo, que é sem dúvida um bom exercício para a saúde e a qualidade de vida. Você vai conferir agora alguns cuidados que vão fazer toda a diferença na hora de encarar esse novo desafio. Quem pretende iniciar a atividade física com o uso de bicicleta para melhorar a qualidade de vida e a saúde, precisa se atentar para alguns cuidados. Na prática do ciclismo, postura é fundamental. Quem escolhe mal a bicicleta ou anda com ela desregulada pode ter dores ou sofrer uma série de lesões. Marcos é fisioterapeuta. Ele revela quais as principais queixas dos pacientes desse esporte e explica como o peso do corpo fica distribuído em cima da bicicleta. O ciclismo, como um exercício de baixo impacto, altamente aeróbico, a gente fica sobre 3 contatos, que é o guidão, o banco, chamado de selim, e os pés. Então, nessa região, com pedais mais longos ou às vezes com equipamento não específico, gera muito desconforto, muitas dores, tá? Hoje, que eu rodo o estado inteiro atendendo, eu tenho principalmente dores lombares, principalmente dores em joelhos, é um dos principais, tá? Mas segue uma série de queixas aí, de mão, pescoço, pés e por aí vai. Bastante queixas aí dolorosas. Ele conta que, por também ser ciclista, resolveu se especializar na área para poder atender melhor os amigos amantes do esporte. Eu, como ciclista, conheço bem como que é o esporte, conheço bem como que é sentir desconforto, dores com pedais longos, tudo mais. Eu, como fisioterapeuta, sempre gostei muito do esporte, achei uma lacuna nessa área e acabei me desenvolvendo e estudando um pouco mais sobre isso. Logo que começou a sentir dores durante as pedaladas, Roseli procurou ajuda profissional e conseguiu melhorar o desempenho durante as atividades físicas. A primeira bike que eu tinha, que eu fiz há um tempo atrás com ele, melhorou sim, 90% do desconforto. Não mais porque eu precisava equipar a bike também, porque se não for uma bike boa também, não dá o 100%. Mas com ele, foi uma melhora muito grande. O nutricionista Nery Júnior alerta sobre a importância da alimentação para o bom desempenho durante essa forma de atividade física. O ciclismo é uma atividade considerada uma atividade de endurance. Então é uma classificação com atividades mais de 30 minutos e menos de 4 horas. E também tem a classificação Ultra Endurance acima de 4 horas seguidas. Então é uma atividade que demanda muita energia e o indivíduo tem que se alimentar de uma forma correta, de uma forma saudável, para não prejudicar o seu rendimento e a pessoa chegar onde ela quer chegar. O ciclismo é uma atividade que demanda muito do carboidrato. Então, o indivíduo fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato talvez não seria o ideal e talvez o indivíduo não consiga chegar ao seu objetivo. Ele também falou da importância da hidratação não só durante as pedaladas, mas também na prática de qualquer outro esporte. A hidratação ela é fundamental em todos os esportes e é uma das preocupações principais dos atletas, tanto da questão das câimbras quanto do próprio rendimento. Então, a hidratação é fundamental. A gente vê no futebol e até em corridas, mesmo os atletas sempre preocupados justamente com a hidratação, porque ela é o principal, um dos principais fatores durante uma atividade. Seja através da alimentação, da escolha da bicicleta ou da postura durante as pedaladas, o ciclismo é, sem dúvida, um bom instrumento para a saúde e a qualidade de vida. E para você que está no canal Hit Notícias, a gente volta depois do intervalo com outras informações. Para quem está ligado na Hit TV, a gente fica por aqui. Tchau, uma boa tarde para você. Estamos de volta com destaque internacional.
Em uma nova etapa do ambicioso projeto lunar chinês, Pequim enviou hoje uma sonda à Lua. A missão busca explorar e trazer amostras do satélite natural da Terra. A China lançou uma sonda à Lua para coletar amostras de rochas lunares e retornar à Terra, na primeira operação do tipo desde que foi realizada pela União Soviética em 1976. A ambiciosa operação vai permitir que o país teste novas tecnologias, cruciais para enviar, como Pequim deseja, astronautas ao satélite natural da Terra em 2030. A missão Chang'e 5, batizada em homenagem a uma deusa da Lua na mitologia chinesa, representa a nova etapa do ambicioso programa espacial da China, que conseguiu no início de 2019 pousar uma nave no lado oculto da Lua, uma novidade mundial. A sonda enviada desta vez foi projetada para coletar poeira e rochas lunares, que uma vez na Terra podem ajudar os cientistas a entender melhor a atividade vulcânica da Lua e, portanto, a evolução e história do satélite. Para encerrar essa edição, a rede Carrefour vem sendo o principal alvo dos protestos antirracismo aqui no Brasil, desde a morte de João Alberto Silveira Freitas, na última quinta-feira. Ele foi espancado por seguranças de uma loja no Rio Grande do Sul. Além de correr o risco de ser condenado a pagar indenização por danos morais, o grupo pode sofrer um enorme prejuízo com a desvalorização da marca no mercado nacional. A avaliação foi feita por especialistas ouvidos por nossa reportagem. Pouco movimento e segurança em alerta. Foi assim que a semana começou nessa unidade do Carrefour, na região central de São Paulo. No último fim de semana, lojas da rede em todo o país foram alvos de protesto. Essa loja também em São Paulo foi depredada e os manifestantes chegaram a atear fogo no local. A revolta teve início após a morte de João Alberto Silveira Freitas na última quinta-feira. Em pouco mais de 5 minutos, o homem foi espancado e asfixiado por seguranças de uma loja do Rio Grande do Sul. Os protestos contra a empresa fizeram com que a direção da rede se pronunciasse. Nesse vídeo, o CEO do Carrefour no Brasil pediu desculpas pelo ocorrido. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É por isso que assumimos hoje compromisso de ajudar a combater o racismo estrutural. Comunicaremos nos próximos dias todas as nossas iniciativas e o comitê dedicado exclusivamente a esta causa. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. O vice-presidente de Recursos Humanos também falou e destacou que a empresa emprega vários funcionários negros. 57% dos nossos colaboradores são negras e negros, e mais de 1/3 dos gestores se autodeclaram pretos ou pardos. Mas estamos conscientes que precisamos de mais ações concretas e efetivas para o fortalecimento da nossa cultura de diversidade. A direção do Carrefour ainda prometeu doar todo o lucro obtido na sexta-feira de todas as lojas. A rede de origem francesa conta com 500 unidades no Brasil. Apesar da empresa que fazia segurança ser terceirizada, especialistas acreditam que o Carrefour deve ser responsabilizado pela morte de João Alberto. Além do inquérito policial, o grupo pode ser condenado a pagar uma indenização para a família. E devido à gravidade do fato, a lei ainda prevê uma ação de dano moral coletiva para todos os brasileiros. Nesse caso em particular, o que se busca é reparar um prejuízo que não é da vítima exclusivamente. Quer dizer, existe um dano moral que foi sofrido pela família, pelos familiares, pelas pessoas próximas da vítima, mas, além disso, a sociedade também tem valores que são próprios dela e que são afetados quando esse tipo de ato ilícito é praticado. Então, por conta disso, por conta dessa angústia social que é causada por esse tipo de situação, é que há essa possibilidade de fixar essa indenização, que não vai para o bolso de ninguém propriamente, vai para um fundo de interesses difusos, um fundo específico para proteger esses interesses difusos e coletivos e que serve para, de uma certa maneira, também punir essa empresa. Por causa da repercussão do episódio, as ações do Carrefour começaram a semana com um recuo de mais de 4% na Bolsa de Valores. Esse especialista acredita que a morte brutal de João Alberto pode afetar os negócios do grupo no país. Ele afirma que, além da gravidade do caso, a postura adotada pela empresa após o ocorrido desagradou a muitos consumidores. A Bolsa de Valor, ela é a pulsação mais evidente que a gente tem hoje numa marca de capital aberto. Ela voltou ao normal, mas naquele dia o prejuízo que ela teve é o prejuízo de centenas e milhares de consumidores
e também investidores que tiraram crédito de confiança do Carrefour. E por causa da morte de João Alberto Silveira de Freitas, a empresa perdeu mais de 2 bilhões de reais em valor de mercado na Bovespa. O Carrefour Brasil anunciou hoje a criação de um fundo de 25 milhões de reais para o combate ao racismo. É isso, não temos mais tempo e se você quiser rever essa e todas as nossas reportagens completas, já sabe, acesse o nosso canal no YouTube. Essa edição fica por aqui, uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia e uma boa tarde.